Olá, começa mais um programa diferente. Neste Dia Internacional de Combate às Drogas, o tema não pode ser outro. Como combater o tráfico, discutir a legalização, vencer o vício e impedir a proliferação de cracolândias pelo Brasil. Fala, Carlos Fernandes. Maurício, esse tema das drogas, que reúne questões de saúde e de segurança pública, merece ser enfrentado com seriedade, equilíbrio e responsabilidade. Tudo o que tem faltado nos programas governamentais recentes, que criam verdadeiros territórios livres para o consumo e incentivam o tráfico. Ora tratando os usuários como coitadinhos, ora os dependentes químicos como criminosos. Tudo errado. Então, vamos trabalhar? Debate do programa diferente de hoje, de braços abertos para as drogas. Como combater o tráfico, vencer o vício e impedir a proliferação de cracolândias pelo Brasil. Recebendo o Reinaldo Corrêa, palestrante especializado em prevenção às drogas, foi delegado de polícia, Ivanildo de Andrade, psicólogo, é especialista em saúde pública, apresentador do programa Tocando em Frente, de rádio, que aborda o tema da dependência química. E Paulo Leme, advogado e autor do livro A Doença do Alcoolismo. Ele também é apresentador do programa A Voz da Comunidade. Começar esse bate-papo, que é sério e uma óbvia provocação no tema, que é o de braços abertos para as drogas. Queria saber, primeiro, uma rápida colocação da experiência de vocês com o tema, para a gente poder entrar propriamente nesse debate de soluções e de como enfrentar o tráfico e cuidar das pessoas que são viciadas e que estão envolvidas com as drogas. Quem quer começar, doutor? Eu tenho 41 anos de atividade antes da aposentadoria, 36 como delegado de polícia. E nos últimos 5 anos, nós éramos o delegado responsável pela divisão de prevenção e educação. Uhum. E também fazemos parte do CONED, Conselho Estadual, do Conselho Estadual sobre Drogas e membro consultor da OAB, Álcool e Drogas. Então, nesses 5 anos, praticamente, nós convivemos muito com a Cracolândia. Então, eram operações idealizadas para, primeiro, dar atendimento aos dependentes. Segundo, dar combate ao traficante. Ivanildo? Então, a Cracolândia, que existe há mais de 20 anos, né? Falando da Cracolândia aqui de São Paulo, uhum, ali na região do Centro, da Luz. Inclusive o nome do programa, né? Queriam rebatizar inclusive o nome do bairro para Nova Luz, trazer um ar reurbanizar aquela área, né, de mudar a característica de uma zona super degradada devido ao problema das drogas. E esse programa criado pela Prefeitura de São Paulo, no início eu até coloquei um pouco de esperança. Mas o que a gente percebe depois desses anos, né, desse programa sendo realizado, os resultados são muito pífios, né, são muito ruins. O objetivo, por meio da redução de danos, deve-se pensar na abstinência no final. E ali a gente percebe que isso não acontece. Então o que a gente percebe é uma zona cada vez mais aberta, um espaço cada vez mais aberto para que as pessoas utilizem as drogas, sem, no entanto, termos ali não percebemos uma mudança no comportamento do dependente químico. Então você acaba estimulando, facilitando, sendo um facilitador para que ele perdure, para que ele continue, né, fazendo o uso da substância. No caso o crack, que é essa substância extremamente degradante, extremamente potencializada, né, que acaba realmente trazendo problemas seríssimos para o indivíduo que faz uso. Paulo, a tua experiência é de envolvimento pessoal com as drogas, né? Você escreveu o teu livro contando essa experiência. Como que foi? Exatamente. Eu tenho uma experiência pessoal com as drogas, eu estou há 19 anos em abstinência e por conta do fato de eu achar que eu devia fazer alguma coisa em prol da sociedade, retribuir aquilo que eu recebi, eu escrevi o livro, também tenho uma ONG que usa a tecnologia para tentar informar a respeito. Eu fico imaginando, hoje em dia, não só com a Cracolândia, que nós conhecemos quase como um ponto turístico em São Paulo, as pessoas já se reportam a Cracolândia não mais como um local do Campos Elíseos,
mas um local próprio, né? Assim como temos uma se formando a olhos vistos na Praça 14 Bis, temos outra ao longo da Cruzeiro do Sul, da Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte. Nós estamos vendo pipocar em várias cracolândias em São Paulo. O que eu imagino aqui é o seguinte: aonde nós precisaremos ir para que o poder público realmente faça um trabalho de verdade, né? Doutor Reinaldo, a gente conversou até antes de iniciar o programa e o Paulo acabou de falar. Não existe uma Cracolândia, né? Existem várias Cracolândias. A gente fala da Cracolândia que tem mais visibilidade aqui em São Paulo, que é essa da Luz, que acabou mesmo sendo um cenário de filme de zumbi, quer dizer, as pessoas em absoluto estado vegetativo lá e consumindo droga 24 horas por dia. Mas a gente está falando para o Brasil todo e existe esse problema. Vários em São Paulo, e vários bairros, várias cracolândias se formando em São Paulo e no Brasil todo, várias cracolândias regionalizadas. Como enfrentar isso? Como o poder público, o que tem a fazer, o que tem nas mãos para poder enfrentar esse problema e como combater? Bom, estimadas, nós temos mais de 90 cracolândias. O último número que eu obtive eram 93 dentro do município de São Paulo. Uhum. Agora, quer dizer, cada bairro combate às cracolândias, isto. Nós precisaríamos de ter pessoas interessadas em levar atendimento para essas pessoas. Mas muitas vezes nós encontramos resistência dos usuários no tratamento. Uhum. Quando você busca o contato, que você fala para a pessoa, olha, nós vamos te ajudar, queremos te tirar dessa situação, queremos fazer a tua reintegração na sociedade, né? Queremos te tornar de novo um homem de família, trabalhador. Ele começa a pensar e muitos não querem. Porque imagina você, o cara está na rua, na via pública, às vezes há mais de 10 anos, consumindo droga. Ele faz o que ele bem entende do seu tempo. Uhum. Né? Se ele quer dormir, ele dorme. Se ele quer jogar bola, ele joga com os outros. Ele faz o que bem entende. Tem fome, bate em qualquer porta, ou dá um lanche, ou dá uma marmitex. Né? Precisa dar dinheirinho da droga, ele pega um paninho lá encardido, tenta limpar para-brisas de veículos nos cruzamentos, a pessoa já desce o vídeo e já dá um monte de moeda para ele. Uhum. Aí você chega a ele e fala, olha, nós queremos te tirar dessa, tratar de você, te reintegrar, te dar um emprego. Ele começa a pensar, vou ter que acordar às 5, 6 da manhã, pegar um ônibus lotado, ganhar um salário mínimo, trabalhar até altas horas da noite, inclusive às vezes até sábado e domingo. Ele não quer. Alguns querem ajuda, outros não. E a dificuldade de você acabar com a Cracolândia se dá nesse sentido. No começo, todos esses projetos que são instalados na Cracolândia funcionam, mas depois não tem um segmento, tem que haver uma modificação. Uhum. É como o Ivanildo falou, nós temos de dar tratamento a essas pessoas. E não é por diminuir os danos, é abstinência mesmo, convencê-los da abstinência, a necessidade. Eu queria aprofundar justamente esse aspecto, quer dizer, até que ponto é saúde pública, que é a tua especialidade, e até que ponto é um problema de segurança pública. Como reunir, fazer um trabalho de segurança e de saúde enfrentando esse problema? O grande problema é o seguinte, porque você tem uma relação de nexo causal, ou seja, a Cracolândia, onde existem usuários dependentes químicos que fazem o uso da substância, como por exemplo o crack, você vai ter um aumento no índice de violência, no índice de assaltos, de pequenos furtos. Então, é uma questão de segurança pública. Uhum. Só que não podemos transformar o dependente em um marginal, em um criminoso. E aí a gente tem que trabalhar muito na questão cultural, de olhar para esse dependente como um ser humano que está adoecido. Uhum. Então, quando você pensa no contexto da dependência química, você tem que criar digamos, uma ação muito complexa, uhum, onde você tem que envolver o poder público no sentido da segurança, da saúde, esporte, lazer, cultura. Você precisa que todas essas secretarias se conversem para que elas possam juntas contribuir no apoio a esse dependente químico. Por quê? A grande maioria pode ter sim um problema com a lei, mas devido ao uso da droga ele acaba cometendo um delito. Então, a família desse dependente, a família desse rapaz que está lá
viveram na Cracolândia. Você retira ele da Cracolândia, ele não tem família, onde ele fica? Então você tem que trabalhar, por exemplo, assistência social, trabalhar com moradias assistidas, onde ele possa ser inserido num ambiente protegido, num ambiente controlado, para que ele possa sair dessa moradia assistida, trabalhar, voltar. Qual que é o problema da Cracolândia, que a gente já conversou? O cara trabalha e mora dentro da zona de risco. Ali a droga está ali, o traficante está ali, está todo mundo ali. E o dinheiro que a prefeitura dá. Então, você não dá a essa pessoa um ambiente apropriado para que ele consiga realmente, porque é uma doença. Não é porque o cara é um sacano, um vagabundo, um marginal. Não. Enquanto a sociedade não entender que a dependência química é uma doença crônica, progressiva e se não tratada pode ser fatal, enquanto isso não for realmente colocado como discussão, nós vamos ficar patinando. Quando eu entrei em abstinência, falavam assim para mim: evite velhos hábitos, pessoas e lugares. O que esse programa faz? Ele dá um dinheiro para essas pessoas e coloca ele junto com os mesmos companheiros ou até o mesmo lugar, né? E aliás, exatamente no mesmo lugar e com os mesmos hábitos. O que vai acontecer? Vai inflacionar o preço da pedra de crack. Né? Então, fica todo mundo com dinheiro para comprar lógico, lá. Então, o que eu acho o que eu acho extremamente que seria salutar, e acho até que as pessoas, né, muitos profissionais da prefeitura têm boa vontade, né? O problema é que assim, tem que viver às vezes um pouco na pele para saber que se você der R$50 para um camarada que nem eu e falar para ele, fica morando dentro do boteco, a chance dele beber é grande, né? Sim. Sabe quanto custa por mês o programa de Braços Abertos? R$815 mil. Sabe quantos atendimentos, e eu não sei se esse atendimento ele são pessoas diferentes ou são as mesmas pessoas sendo atendidas. Recentemente, né, a prefeitura deu essa informação. Em 2 anos foram 800 atendimentos. 800 atendimentos em 2 anos ao custo de R$817 mil por mês. Ao invés de você acabar com a Cracolândia, você a mantém aí e ela vai crescendo pouco a pouco. E é quase uma zona livre para o traficante, zona livre para o traficante. Porque não tem o combate ao traficante. Não, você tem o quê? Você tem aqueles aviõezinhos que às vezes são usuários e eles recebem a droga para usar e eles vendem a droga para os consumidores. Sim. E aí atrai consumidores de outros bairros que passam lá para comprar droga. Quer dizer, você aumenta o movimento do tráfico nessa região. Dá mais trabalho para a polícia e cada intervenção da polícia tem repressão daqueles que estão lá dentro. Nossa. E dá essa confusão generalizada, né? E tem as cobranças da polícia também por resultados, né? E você prende, a gente fala enxuga gelo. Um número enorme de pessoas que você leva lá para quê? 10 pedrinhas que ele está vendendo, 15 pedrinhas, né? Então, isso aí é um varejo que nos traz muito trabalho, né? E alimenta aquelas pobres almas que estão lá. A degradação humana naquela região é terrível. E nós esquecemos de uma coisa. Naqueles prédios, no entorno da Cracolândia, residem pessoas com filhos que perderam o direito de vir até a via pública. Direito de ir e vir, né? Eles não podem se locomover, os filhos não podem ir sozinhos para a escola. Os pais têm que levar e buscar na escola. Muito comércio acabou fechando. Escolas, né, com nome acabaram suspendendo as suas atividades em razão do que acertavam. O custo social é elevadíssimo, né, porque você perde uma região tão bonita, a Estação Gílio Prestes ali, né, a Sala São Paulo, um local onde poderia ser extremamente turístico, de captação de recursos para a cidade, não é degradado. Eu fico imaginando, pensando comigo, o que precisa acontecer para a sociedade se dar conta disso e começar também a exigir um pouco mais que nós tenhamos algum tipo de política efetiva e de verdade com relação a isso. Porque o que a gente vê é um cenário de degradação constante. A situação é uma situação que só piora, né? E a impressão que eu tenho é que a Cracolândia é uma grande microcefalia social. Mas nós não nos demos conta ainda da gravidade do assunto. Eu acho que, eu me pergunto assim, será que nós vamos ter que esperar piorar um pouco mais? Cá para nós, né, uma pergunta que eu acho que nós temos que nos fazer é assim, nós sabemos de uma maneira geral que o crack faz mal.
Não existe propaganda na televisão associando o crack ao esporte ou à sexualidade. A expressão que se usa para se tratar da pessoa que é dependente de crack é nóia, né? Que não é uma expressão glamorizada. A minha dúvida é assim, como é que essas pessoas começam a fumar? E aí eu acho que a gente deveria fazer uma profunda reflexão também a respeito do álcool. Porque diferentemente do crack, o álcool já tem um tom de glamour, né? Já existe uma certa ligação até midiática em termos de sexualidade, êxito inclusive esportivo, né? Em termos de propaganda. E será que o álcool já não é uma entrada? Será que a pessoa não está bêbada? Paulo, né? Vou fazer uma pergunta diretamente para você. O teu caso foi isso. Foi. O álcool foi a porta de entrada para você, foi para a cocaína, sim, é isso? Sim. Então você acha que isso, de fato, o álcool como droga liberada acaba empurrando porta as de pessoas? entrada. Claro, você Nós tratamos muito mais... o DENAR como porta de entrada de todas as outras drogas. Por quê? Cai o teu freio moral quando você está sob efeito do álcool. Cai a autocrítica. E aí o teu amigo vem e oferece a droga. Você, sob efeito do álcool, você começa a consumir e com o tempo você vai ver se você ganha dependência. Perfeitamente, concordo. Esse é o problema. Cerveja não é álcool. Porque essa propaganda de cerveja, ela pode... A propaganda de 5%. cerveja o que significa que a graduação alcoólica da cerveja e das bebidas ice também. Aquelas bebidas gostosinhas, bem docinhas, geladinha, que lembra até um suquinho. Né? Essas bebidas, elas podem ser, pode-se fazer propagandas delas em qualquer hora, em qualquer lugar. Se quiser fazer no desenho infantil, você pode fazer. Né? Se você quiser colocar na internet dentro de um desenho infantil, como eu já vi acontecer, tudo bem. Né? Tudo bem, cerveja pode passar propaganda a qualquer hora do dia. Eles fizeram um adendo na Constituição de 88, possibilitando que você fizesse, né, daquelas bebidas até 5%, propaganda na TV, a qualquer hora. Aí você pega... A única coisa que se conseguiu hoje foi tirar daquela pessoa que está lá fazendo a propaganda dela beber. Você vê que ninguém bebe. Você finge e encerra aí. Né? Mas já está feito. O Brasil, induziu o Brasil é o terceiro maior fabricante de cerveja do mundo. Não é à toa que um dos maiores... Né? O ano passado foram 13,8 bilhões, não, 18,3 bilhões de litros fabricados. Então existe um lobby muito grande por trás, tanto por trás da descriminalização das drogas, como também por essa questão da cerveja não ser considerada álcool na Constituição. Tem muita grana envolvida. O lobby é a indústria do tabaco. Exatamente. Por quê? Se você pensar que nós temos hoje 10 milhões de usuários diários de maconha, média de 2 cigarrinhos por dia, né? E mais 10 milhões de usuários eventuais. Então, joga para 20 milhões de usuários. Se fumarem um único cigarrinho por dia, o custo de um baseado bem feito é R$3. Né? Nesse dia, esses 10 milhões de usuários dão 30 milhões de reais para os traficantes no Brasil inteiro. Se eles continuarem durante o ano inteiro fumando um único cigarrinho, ao final de um ano esse valor passa a 10 bilhões 950 milhões de reais. Indústria do tabaco, que nas últimas campanhas perdeu quase 50 milhões de brasileiros que deixaram de fazer uso do cigarro, né? Imagina se não estão correndo atrás da coisa. O lucro líquido da companhia da cervejeira, que nós mencionamos agora, em 2014, em 2015 se manteve mais ou menos isso. Foi de aproximadamente 14 bilhões. Lucro líquido, hein? Estou falando lucro líquido, que vai ser, né, distribuído aqui, entre os acionistas. Foi mais ou menos de 12 bilhões de reais. O Banco Bradesco, em 2014, teve lucro líquido de o Itaú 20 bilhões, o Bradesco 16 e o Banco Santander 5. Então, assim, a indústria da cerveja, a indústria do álcool... 16 bilhões em impostos e pagam 26 bilhões em salários. Pois é. Por outro lado, né, é responsável por um prejuízo de 7,3% do PIB entre acidente de trabalho, entre acidente de trânsito, entre SUS, entre sistema privado, entre absenteísmo. Aí a gente cobra todo esse cenário que vocês colocaram. A gente cobra do poder público uma ação. Como que os políticos vão mudar essa realidade
se essas empresas também são doadoras de campanha. Opa! Se a gente pega aí prefeitura, a maior patrocinadora do carnaval. Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Debatendo o assunto, conversando, trazendo essas informações, né? Eu falo muito isso. O preconceito, ele ainda é muito grande, ele dificulta demais o nosso trabalho. E quando a sociedade perceber que se tirar o preconceito e olhar para isso de uma maneira menos adoecida, porque é um olhar adoecido que se tem em relação à dependência química, nós vamos conseguir fazer mais. E exigir dos políticos, dos gestores públicos, ações mais efetivas. Já partindo para a rodada final, a gente falou da Cracolândia, que é o último estágio da pessoa que está envolvida com droga. Como evitar que o jovem caia nessa armadilha, que vá por modismo, que vá pela propaganda, pelo glamour que tem do álcool? Como evitar? Eu queria que vocês tocassem nesse assunto e já fizessem. A gente sempre fala o finais. seguinte: dependente químico, dependente alcoólico não tem cura, tratamento o resto da vida. Tem que se manter sempre vigilante. Qualquer abalo emocional tem risco de recaída. Prevenção. Prevenção para impedir que outros jovens entrem. Prevenção funciona. Hoje, nós viemos agora, na parte da manhã, nós fomos visitar 2 escolas na Zona Leste, que estavam com problema com as drogas. Fomos levar projetos para a coordenação da escola, para poder trabalhar isso com jovens. Porque o jovem hoje, ele começa a fazer o uso, né, curiosidade, E é muito precoce busca hoje, né? de sensação e muito cedo, né? E os pais hoje não fiscalizam mais os seus filhos, né? Não impõem limites, não falam não, e acha que a escola é que tem que cuidar disso. Então nós vamos e mostramos a necessidade de você trabalhar com o jovem, com referência à prevenção, levando a eles as informações que tudo que ocorrer hoje de abuso, tanto no álcool quanto nas drogas, obrigatoriamente ele vai ter uma colheita muito breve. E às vezes essa colheita é a própria morte. Se cada vez mais existirem campanhas voltadas para isso, mas falando de saúde, de prevenção de doenças, de prevenção ao agravamento, né, das doenças, porque é uma doença que atinge toda a integralidade do ser humano, né? No aspecto social, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto físico. Então é uma destruição completa do indivíduo. O problema grande também da nossa sociedade hoje é essa dificuldade de fazer o enfrentamento dos problemas. A vergonha, essa questão moral ainda que é muito forte, pesa demais. Isso é terrível. Paulo? Porque o problema, ele é de saúde pública, mas ele ainda é julgado como de resolução privada, como se fosse uma coisa privada. E fácil de resolver. E da família, né? Então eu acho que o poder público tinha que começar a ter um pouco mais de responsabilidade na solução do problema e levar isso daí para a sala de aula de verdade. Paulo Leme, Reinaldo Corrêa, Ivanildo de Andrade. A íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Agradecer a presença de vocês, que essa campanha não fique só nesse programa, na internet, mas que vá para dentro de casa. Aí sim, a responsabilidade da família é de discutir esse problema e buscar soluções conjuntas, e não são soluções fáceis, mas tem que começar de algum lugar.